Graças e paz, queridos. Amém? Amém, irmãos? Glória. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje nós estamos completando 29 anos de igreja organizada. Amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Vamos ler responsivamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, irmãos, nesta noite, celebrando aqui 29 anos de igreja. Amém? Organizada. Primeira Igreja Batista Nacional em Mauá. Estamos muito felizes. Em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, nós te rendemos graças esta noite pela oportunidade que nós temos de estar aqui celebrando, Senhor, 29 anos de igreja organizada. Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que não virão, por aqueles que já passaram por aqui, ó Pai. Ó Deus querido, por aqueles que vão chegar aqui, Senhor, nós te rendemos graças nesta noite. É a sua igreja, Senhor, que ela foi comprada com o teu sangue. Ó Deus querido, muito obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nessa noite nós queremos celebrar aqui, Senhor, esses 29 anos, andando com o Senhor, ó Pai, caminhando através das lutas, dificuldades, das adversidades, mas em todas essas situações o Senhor sempre esteve presente conosco. Nesta noite nós queremos aqui celebrar, ó Deus querido, te honrar, te adorar na beleza da tua santidade, reconhecendo a tua soberania e os seus cuidados, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que não há nenhum outro Deus além do Senhor. Deus digno de toda honra, todo louvor e toda glória e toda adoração, Pai. Portanto, nesta noite nós queremos aqui, ó Deus, reconhecer que não somos merecedores de absolutamente nada, somos pecadores, erramos, falhamos, mas o Senhor, através da sua misericórdia, o Senhor nos perdoa. A sua palavra nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Portanto, nesta noite nós queremos estar aqui, ó Deus, abraçando esse perdão do Senhor e retirando sobre nós todo o peso, todo o sentimento de culpa, tudo aquilo que de alguma maneira vem atrapalhar o nosso caminhar com o Senhor. Que nesta noite nós possamos te louvar e te adorar com alegria no nosso coração, que possamos, ó Deus, estar aqui sabendo, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ó Pai querido, nós poderíamos dizer que não estaríamos aqui, mas a graça do Senhor, ela é maravilhosa, a sua misericórdia dura para sempre, e nós queremos esta noite te louvar. Ó Deus, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo quanto nós fizermos aqui, em qualquer outro lugar, seja sempre feito para a honra e glória do seu nome. No nome do Senhor Jesus que nós oramos, é em teu nome que nós agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração? Amém. As paz, igreja do Senhor. Amém. As paz a todos. Amém. Glória a Deus. 29 anos adorando, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus por estar aqui neste momento, juntamente com a igreja. Graças a Adorando ao Deus. Senhor, que venha mais 29 anos para frente, outras gerações. Vamos continuar servindo ao nosso Deus. Estamos falando de avivamento, né? Que possa ser nessa noite, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para despertar o povo, a igreja do Graças Senhor. a Deus. Não só a Batista Nacional, mas a igreja brasileira, a igreja mundial. Para que possamos clamar e servir ao Senhor verdadeiramente. Glória a Deus. Para que Ele derrame as bênçãos do céu sobre todas as nações. Amém. Vamos adorar o Senhor, eu clamo a Ti. Oh Deus poderoso, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas
vou construir a minha vida no Senhor Jesus. Eu vou construir. Essa letra desse louvor. E adorar o Senhor. Se você estiver ali exatamente desanimado, desanime não, confia no Senhor. Aleluia. Não está com um problema muito grande aí, está difícil a situação. Aleluia do Senhor Jesus. Deus poderoso. Que você passou na sua vida inteira até agora, não deu nem Deus. Não tem nem comparação aqui falar com o que Jesus Cristo passou para que nós pudéssemos sentarmos mais. Não tem comparação. Não pense nisso, fica firme no Senhor. Ele é digno. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu
Senhor.
Por isso eu estou aqui.
deserto.
noite o nosso amigo, o pastor Edson, amém? Eu quero convidá-lo aqui para nós orarmos por ele e ouvirmos a palavra da parte de Deus, que certamente Deus vai usá-lo aqui para que a gente possa ser edificado, amém? Está aqui a esposa dele, a Simone, também, né? Que o acompanha, amém? E nós temos alguns estudantes aí, o Gessé está aí, né, Gessé? Faz assim, o Gessé é filho da nossa irmã Maria Madalena, amém? Tem outros irmãos que estão citando aqui, juntamente com o irmão José Augusto. Tem lá o William, Cleonice e a Késia, amém? Sejam bem-vindos também. Eu os convidei para estar aqui esta noite, amém? Deus possa abençoá-los, amados. Em nome de Jesus. E os irmãos aí, está aí para o irmão José Augusto, o casal, né? Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Renato também trouxe alguém, hein, Renato? Quem que é? A irmã Maria Conceição, que é a esposa do irmão José Carlos, amém? Só para vocês irmãos terem uma ideia, a irmã Maria Conceição é uma das fundadoras dessa igreja, amém? Há 29 anos atrás, lá em 1993, quando eu cheguei lá, em 94 nós modificamos a igreja. A irmã Maria foi a nossa tesoureira aqui durante muitos anos, amém? Louva a Deus pela vida dela. A esposa do irmão José Carlos está aqui conosco durante todos esses anos, amém? Seja bem-vinda, irmã Maria, que Deus abençoe a sua vida, viu? Estenda as mãos para cá e nós vamos orar pela vida do nosso querido pastor, amém? Pai Santo, nós rendemos graças também pela vida do pastor Edson, que temos colocado nas suas mãos. Que o Senhor use a vida dele de maneira preciosa. Que o Senhor, ó Deus, possa nos edificar nesta noite através da vida dele. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de nós agradecemos. Amém, amém e amém. Se paz, amados, a paz do Senhor mesmo, né? É verdade, né? Está escrito que quando nós nos reunimos, tudo que for feito tem que ser feito para a edificação, para o doutor. Então eu quero já testemunhar o seguinte, que para mim esse culto está sendo um espetáculo, para mim e para Simone, nesse sentido de edificação. Para nós está sendo um refrigério na nossa alma, muito bom mesmo, muito bom, música boa, letra boa, puxa, um espetáculo. E eu agradeço a Deus. Nós temos aqui um compromisso de gratidão com esta igreja. É um compromisso, eu não digo dívida, mas um compromisso de gratidão com esta igreja. Para quem não me conhece, eu sei que parece que tem aí uma meia dúzia de gente que parece que não me conhece pessoalmente, né? Quero falar rapidamente. Eu cheguei aqui nesta igreja em junho de 2009, arrebentado, angustiado, deprimido, endividado, condenado,
tudo que você imaginar de ruim. Eu cheguei aqui em 2009, em junho de 2009, nessa situação. O Durvani me achou porque eu estava desaparecido do mapa. E Deus, pela perseverança do Durvani, fez com que ele me achasse. Então ele me convidou para vir aqui. Nós nos encontramos em Santo André, lembra, Durvani? Nos encontramos em Santo André. E ali a gente bateu um papo e eu falei alguma coisa para ele. E ele falou então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos andar junto, vamos comigo, fica comigo. E eu aceitei, mesmo porque eu estava sem ele nem beira, estava sem saber o que fazer da minha vida, estava ruim mesmo. Então eu cheguei aqui nesse tempo, junho de 2009, dessa maneira, muito bom. E aqui eu fiquei, eu e a Simone, até abril de 2017. E saí daqui de cabeça erguida. Saí daqui de cabeça erguida. Animado, restaurado, edificado, liberto, curado. Isso foi mais importante, né, Bruno? Saí curado, com a minha alma em paz, refrigerada. Então nós temos um compromisso, né, amor, de gratidão com essa igreja. Para nós é a nossa família de verdade. Olha que eu sou nascido e criado na igreja presbiteriana, mas eu não me sinto tão bem lá como eu me sinto aqui. E lá eu conheço todo o ministério, os pastores, os filhos dos pastores, as esposas dos pastores, todas as igrejas do campo, conheço todo mundo. Eu nasci lá, mas não me sinto tão à vontade, tão bem como eu me sinto aqui. Me sinto muito bem. Glória a Deus. Aqui é uma bênção, aqui é minha casa. Embora eu mudei, fui para Mogi das Cruzes, porque Deus nos deu condição de comprar um imóvel, fomos para Mogi das Cruzes, mas a gente tem no nosso coração esse lugar, né, amor? É um espetáculo. Glória a Deus. Deixa eu respirar. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Durvani me convidou para estar aqui com vocês, e ele me deu o tema de avivamento, Atos capítulo 2. Você quer abrir aí Atos capítulo 2? E é um texto que a gente já vem lendo ele, a gente conhece esse texto de muito tempo, né? Texto que a igreja estava reunida em Jerusalém, dia de Pentecostes, né? Um mover de Deus sobre aquela igreja. Então é um texto que a gente já conhece, né? Mas a gente, quando a gente começa a reler esse texto, a meditar nele, é extremamente desafiador. Ele confronta mesmo a nossa vida. Amados, se a gente colocar esse texto de Atos, capítulo 2, diante do nosso coração, e a gente meditar mesmo, palavra por palavra, ver a história, ver o que aconteceu naquele tempo com os irmãos, e se a gente colocar isso como um espelho diante de nós, e começar a fazer alguns questionamentos no nosso coração, e até mesmo algumas comparações do que nós estamos vivendo hoje como crentes, como servos de Deus, muito provavelmente nós vamos ficar estremecidos, e talvez alguns vão até falar: puxa vida, como eu estou distante, como eu estou longe desta realidade aqui. Meu Deus, eu estou muito longe disso aqui que eu estou lendo. O evangelho que eu estou vivendo hoje é totalmente
aquém do que eles estavam vivendo aqui. E eu quero então compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu estava lendo e relendo, e lendo e relendo, e comentando com a Simone, compartilhando com ela a respeito desse mover aqui, e algumas coisas me despertam a atenção. Então, o tema avivamento. O que é avivamento? É um despertamento do Espírito. Glória a Deus. É um despertamento. É o abrir dos olhos da alma. É o batimento cardíaco acelerar. Sabe? O que é o avivamento? É o desespero da alma sendo chacoalhada por Deus. É Deus trazendo eu e você, meu irmão, para uma realidade que nós precisamos viver. Nós precisamos viver. Se nós queremos de fato falar, eu sou de Deus, eu amo Deus, eu fui escolhido por Deus. Então o avivamento é isso, do meu modo de entender. É um despertar, querido, assim, estrondoso. E o texto começa dizendo que, ao cumprir o dia de Pentecostes, Pentecostes era a segunda festa mais importante judaica, a primeira Páscoa, a segunda Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes, ou a festa da colheita, onde eles pegavam os primeiros grãos, né, do que recolhiam e levavam para o altar, para oferecer ao Senhor, para adorar e agradecer a Deus. Era a festa da colheita, do Pentecostes. E diz a Bíblia que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava? Aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, que se entregaram nos braços do Senhor Jesus Cristo, e obedecendo a ordem do Senhor, que era ficar em Jerusalém, até que do alto, eu não vou marcar o dia, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, em obediência à ordem do Senhor Jesus, eles foram para Jerusalém, e lá estavam em oração, esperando a promessa. E diz a Bíblia, ainda no verso 2, essa palavra é tremenda, Dorival. E de repente, meu irmão, é só Deus quem sabe. Quem sou eu para marcar o dia da vitória aqui? Quem sou eu para marcar o dia do milagre nesse lugar? Quem sou eu para determinar o dia da... Irmão, de repente, Quais são os cultos aqui ainda durante a semana? De repente, na terça-feira, com poucas pessoas, o Senhor vem. Esse de repente, meu irmão, me chacoalha. Porque esse de repente pode ser hoje, na minha vida. De repente, veio do céu, do alto, meu irmão, vem do alto. Levanta a cabeça, que vem de lá, é do trono. Vem do alto um som como de um vento impetuoso. Alguém tem um lenço aí que poderia me emprestar, que não tenha conta de vida? Dá licença. Bota, irmão. Porque eu fico chorando. Olha, eu só não tenho dinheiro. Essa nas trevas. Obrigado. Graças a Deus.
céu. Que dia que foi, meu irmão? Que hora? Que ano? Por favor, querido, eu sei que a igreja aqui, ela é... Diga comigo, de repente. De repente. Oh, esse de repente mostra pra gente que quem domina, quem toma a decisão é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quem decide a hora, o momento, o ano, é Ele. Então fica na posição, fica em prontidão, faz que nem Abacuque, fica de prontidão para ver o que o Senhor vai falar. Glória a Deus. Aleluia. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam lá sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Não ficou ninguém de fora, meu irmão. Aleluia. O mover de Deus alcançou todos aqueles que estavam reunidos. Aleluia. Agora o verso 4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, a língua dos povos que estavam ali, de vários lugares. Não é a língua dos anjos, é a língua dos povos que estavam ali, outros dialetos. Então o Espírito Santo tomou os discípulos, aqueles que estavam aguardando a promessa, e eles começaram então a falar na língua dos povos. E o que eles falavam? Não, eles estavam comunicando o Evangelho, Aleluia. propagando o Evangelho. Esse línguas que está falando aí é o cumprimento do projeto, do propósito de Deus. Aleluia. Porque o Senhor falou, Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e depois vocês sereis minhas testemunhas. Qual é o propósito? É a propagação do Evangelho. Por que o Espírito Santo tomou aquele povo? Para propagar o Evangelho, Aleluia. para divulgar o Evangelho, Glória a Deus. para capacitá-los para pregar o Evangelho, falar das boas novas de salvação. E aí, querido, depois desse mover maravilhoso, esse falar, todo mundo falando na língua, no dialeto aí começou a haver um murmúrio. Começaram os povos que estavam lá, começaram aquela confusão. O que está acontecendo? Esse camarada está falando na minha língua, mas ele não é nascido lá onde eu fui, ele não é da minha turma, ele não é da minha cidade, ele não é da minha cultura, mas de repente agora eu estou ouvindo ele falar no meu idioma, falando na minha língua. O que está acontecendo? E começou a haver uma confusão, querido. E alguns começaram a zombar e falar: estão bêbados, estão bêbados. Aí vem o Pedro entra em cena. O Pedro que ora havia negado Jesus 3 vezes, agora cheio do Espírito Santo. Agora o Pedro, sacudido pelo Espírito Santo, ele se levanta e ele começa então a conversar com todas as pessoas que estavam lá. E ele começa então a explicar para aquelas pessoas o que estava acontecendo. Olha, meus queridos, varões, eles não estão bêbados. Estão bêbados, não. Isso daqui é a profecia de Joel. Ele começa falando: olha, é aquilo que o profeta Joel disse, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro começa a pregar para aquela turma, e ele não só fala da profecia, do cumprimento de Joel naquele momento, mas ele fala também da promessa da pessoa de Jesus Cristo lá na época de Davi. Aleluia. Ele fala: Davi mesmo disse que o meu servo não verá corrupção. Então ele começa a dizer que Jesus Cristo era a promessa que foi feito lá de Davi, do trono de Davi, do trono de Jessé, a raiz de Jessé nasceria. Então Pedro aqui começa a apresentar aquele povo
o plano que estava acontecendo naquele mover do Espírito Santo. Glória a Deus. E Pedro corajosamente diz para eles: Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram, o túmulo, a morte, não conseguiu detê-lo, não podia. E ele ressuscitou. Aleluia. Nós vimos, nós somos testemunhas. E é dele que nós estamos falando, é ele que está provocando toda essa situação. Depois que Pedro pregou para aquele povo, eles disseram o seguinte, e aí me chama muita atenção, e eu gostaria que você visse aqui o verso de número 37. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, a pregação de Pedro, Pedro corajosamente, ousadamente pregou. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-os o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante desse relato, diante desse testemunho, diante de toda essa ação poderosa, sobrenatural que os nossos olhos estão contemplando, e essas palavras que estamos ouvindo, o que nós vamos fazer agora? Que caminho devemos tomar? Nós crucificamos a Jesus, e agora? Tem saída para nós? Aí Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, querido, eu quero parar um pouquinho e dizer o seguinte: o que é avivamento? Avivamento tem tudo a ver com arrependimento. Glória a Deus. Avivamento está totalmente ligado a arrependimento. Não é show, não é o todo o manto santo, aquele todo. É arrependimento. Amém. Glória a Deus. O que nós devemos fazer, Pedro? Diante desse relato, diante desse testemunho, diante dessa situação toda que estamos vivendo agora, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Reconheça a maldade, reconheça o quanto vocês precisam dele, se arrependam dos maus caminhos, voltem para ele. É isso que vocês têm que fazer. A Bíblia diz, querido, que quase 3.000 almas, versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Meu irmão, que estrondo, que coisa assim extraordinária, quase 3.000 almas. Eu fico assim, pensando, rapaz, como que eles conseguiram fazer esse movimento todo sem equipamento de som, passar essa mensagem para tanta gente? Não era, a gente tem dificuldade aqui, se desligar o microfone, a gente já fica com dificuldade. Como que eles conseguiram multiplicar esta pregação para tanta gente? Será que aconteceu lá no livro de Esdras ou Neemias, que enquanto um pregava, os levitas ficavam no meio do povo? Ó, está falando isso, é isso. O que está acontecendo? Como foi? O fato, querido, é que quase 3.000 almas ouviram e se achegaram, se entregaram, foram avivados, apresentaram diante do Senhor um coração arrependido e foram batizados. Quase 3.000 almas, um estrondo.
continuando um pouco aqui, querido, vai entrar agora na outra parte, aonde eles falam que depois daquele mover de avivamento, depois daquele mover do Pentecostes, o Espírito Santo tomando a vida deles de tal maneira que capacitou eles para falar outros idiomas, dialetos, entendeu? De modo que todo mundo entendesse, todo mundo conseguisse receber as boas novas de salvação. Depois desse grande mover do Espírito Santo, que foi de repente, que ninguém tinha o controle, que era só ele que tinha o controle. Aí, querido, aqueles irmãos avivados, diz a Bíblia no verso 42, como que eles estavam vivendo a partir dali? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, querido, o resultado daquele mover, daquele chacoalhão de Deus na vida deles, o resultado daquela ação sobrenatural do Espírito Santo, causou neles isso aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que a sã doutrina é o que Jesus passou. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Começou a haver prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, meu irmão, era milagre em cima de milagre, era um negócio tremendo. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. E aí, querido, vem aquela parte que eles chegaram a vender as suas propriedades, bens, distribuindo. Ou seja, a ação de Deus era tão forte, eles acreditavam tão piamente que Jesus ia voltar naqueles dias. Então não tem por que eu ficar acumulando riqueza. Jesus está chegando aí, meu irmão. Vou vender, vou desfazer, vou me desprender. Hoje não. Hoje nós estamos esperando Jesus para o ano 2000 e... Não é para agora, não. Por isso que a gente quer comprar 5 casas, 10 carros, que Jesus vai demorar. Não é para agora. Vovó já falava de Jesus. Vovó já foi com Jesus e eu estou aqui. Mas eles lá, aquela manifestação de Deus na vida deles foi tão forte que eu acredito nisso, que eles esperavam Jesus para chegar ali. Daqui a pouquinho Jesus está aí, meu irmão. Vamos ficar todo mundo aqui concentrado, todo mundo firme aqui. Vamos perseverar. Por que perseverar? Porque nós temos diferença. E às vezes essas diferenças causam rusga entre nós e nos tenta querer, nos faz pensar, vamos se separar? Ó, não quero andar com você porque eu não penso que nem você, você não pensa que nem eu, vamos se separar? Então não, vamos perseverar, mesmo pensando junto, mesmo tendo algumas rusgas, vamos continuar junto. Vamos permanecer juntos. Por quê? Porque Jesus está para chegar. Ele está chegando. Então, amados, eu quero pensar com vocês nisso. Avivamento é o que para nós hoje? Quando eu estava pensando nisso, eu também me lembrei do Abacuque, que fez aquela oração: aviva a tua obra, ó Senhor. Quando o Abacuque fez a oração, aviva a tua obra, ó Senhor, no que ele estava pensando? Se você ler o diálogo entre Abacuque e Deus, a conversa, o povo de Deus estava no pecado, estava só fazendo coisa errada. Abacuque olhando a violência, olhando a maldade, a iniquidade, bateu no céu e falou: Senhor, até quando eu vou ficar vendo isso? Até quando eu vou ficar vendo essa violência, essa situação toda, esse pecado todo? Aí Deus responde para ele: não, eu vou levantar os caldeus,
para corrigir o povo. Aí Abacuque entrou em parafuso. Os caldeus, Senhor, eles são pior que nós. É um povo pior. E o Senhor vai usar um povo mais ruim ainda para... Que negócio é esse, Senhor? Aí Deus fala para ele: não, mas o dia do juízo sobre eles vai vir também. Fica tranquilo, eu vou usar eles agora só para corrigir vocês, só para puxar a orelha, para trazer vocês para o prumo, para trazer vocês para o eixo. Mas depois eu vou tratar com eles, a conversa vai ser com eles. Aí Abacuque fala: Senhor, eu vou ficar aqui em vigia, eu vou ficar aqui esperto, atento, esperando o Senhor falar comigo. E o Senhor mostra a visão e fala: escreve em tábuas bem grande, para que quem passar correndo leia a visão. E Abacuque falou: aviva a tua obra, Senhor, nessa oração. Aleluia. Senhor, desperta o coração desse povo, para que eles enxerguem. Abre os olhos para que eles enxerguem a maldade, o pecado, as coisas ruins, e se arrependam, e voltem atrás, voltem para ti. Então, quando Abacuque orou pedindo avivamento, ele estava pedindo para o Senhor abrir os olhos do povo, da nação, para que eles se arrependessem, para que eles se corrigissem, para que eles voltassem para o Senhor. Então, querido, avivamento é isso, é a gente se voltar, é eu voltar para Deus, com o coração arrependido, com o coração quebrantado. É eu olhar para mim e falar: puxa vida, será que realmente eu estou andando no prumo? Será que eu estou agradando a Deus meu? Será que eu estou agradando a Deus? A minha vida está... Eu sempre carrego comigo, meu amigo, uma frase que eu aprendi aqui com você, que diz o seguinte: se não houver culto na minha vida, como que é? Não. Se não houver culto na vida, não haverá culto. Vida no culto. Vida no culto. É isso mesmo. Se a minha vida, fora dessas quatro paredes, se não tiver culto, se a minha vida não glorificar a Deus, aqui dentro vai ser uma fantasia, vai ser um oba-oba. Eu tenho que ter isso em mente. Meu irmão, por onde eu ande, no trabalho, na faculdade, na praia, na padaria, no mercado, a minha vida tem que ter culto. Culto a Deus, louvor a Deus. As minhas ações têm que glorificar a Deus. Precisa. E eu tenho que ter também, querido, uma consciência, um coração sensível das coisas ruins que precisa ser tirado da minha vida. Eu preciso ter esse despertamento. Então, meu irmão, a grande pergunta que eu trago no meu coração para mim, e quero estender para vocês: como está a nossa vida com Deus em relação a avivamento? Porque eles aqui, depois que foram chacoalhados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, meu irmão, eles esperavam Jesus para ontem. É isso que motivava eles a viver desse jeito. Perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, estavam juntos, reunidos. Eles esperavam Jesus para ontem. Você está entendendo? E nós estamos esperando Jesus para quando? Para quando estamos esperando Jesus? Então, por favor, querido, eu não sei pregar, eu continuo mesmo o nosso cego de sempre, vocês lembram disso? Eu não sei pregar, eu não sei fazer não. Mas com toda a sinceridade do meu coração, eu quero destacar duas coisas. De repente,
ser a volta do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque está escrito em Tessalônica que ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, vai. Quem tiver azeite, quem tiver com fogo na lamparina, vai. Quem estiver vivendo o avivamento, um coração contrito, arrependido, quebrantado, Senhor, olha, eu só pela graça, eu estou aqui contigo, Senhor, porque eu sei que é graça mesmo, é favor que o Senhor tem para comigo, eu não mereço. Senhor, eu olho para a minha vida e eu vejo como eu tenho facilidade para coisa ruim, para fazer coisa errada. E se o Senhor não me ajudar a segurar o freio, eu vou fazer a mesma, eu vou repetir as palavras de Paulo: miserável homem que sou, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço com tanta facilidade, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso entender isso, eu preciso que o Senhor derrame esse avivamento no meu coração. Senhor, me ajuda a enxergar isso, me ajuda a voltar para Ti, me ajuda a andar contigo, me ajuda a pensar como os irmãos lá daquele tempo pensou, que o Senhor já ia, que a campainha já está tocando. Senhor, por favor, só do fato de eu estar acomodado, achando que o Senhor vai demorar para vir, vai vir só semana que vem, eu já estou errado, eu já tenho que me converter. Se eu for dormir hoje, pensando que o Senhor vai vir só na segunda-feira, eu já estou errado. Eu tenho que ir para casa hoje e dormir pensando assim: essa madrugada talvez seja o de repente. Essa madrugada pode ser o de repente na minha vida. O de repente do Espírito Santo na minha vida. O de repente da trombeta tocar. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Senhor, perdoa a minha maldade, perdoa os meus pecados. Às vezes a gente pensa que pecado, meu irmão, é só acender um cigarro, tomar uma bebida. A gente classifica essas coisas como pecado. Tem tanta coisa que é pecado que a gente faz, que a gente nem considera como pecado. E tem coisas que a gente deveria fazer que não fazemos, que é pecado. Não é verdade, irmãos? Está escrito. Até mesmo coisas que eu devo fazer e eu não faço, eu pequei. Então, quantas vezes, sabe, irmãos, meu Deus, eu estou me questionando. Eu estou numa empresa nova, Deus me abençoou num trabalho novo, está tudo bom. E eu vou te falar uma coisa, irmão. 99% do pessoal que trabalha comigo, todos fumam. Eu fumo o dia todo. De tabela. Sinceramente, o povo fuma demais. O meu chefe fuma, entra na minha sala fumando. Eu contei até 3, chegou no 3, no 4, eu falei: ô irmão, pela madrugada, hein? Eu estou indo para casa encharcado dessa fumaça. Mas não adiantou nada de falar para ele, porque ele é meu chefe, ele que manda. Ele continua fumando. E todo mundo fuma, bebe, fala palavrão. É um negócio de louco. É um negócio de doido. Mas eu estou adorando aquele lugar, mesmo enfumaçado. Tem um que fuma maconha ali toda hora de manhã na minha cara. Maconha, acende, fuma. E ele gosta de mim. Já briguei com ele 2 vezes.
Mas ele gosta de mim. Sabe por que ele gosta? Porque depois que eu briguei, eu sentei e Deus falou para mim: vai lá. Eu disse: mas eu só estou na raça. Vai lá. Eu fui, abracei ele, dei um beijo dele. Falei: cara, eu gosto tanto de você. Eu gosto de você. Você é uma pedra. Mas eu gosto de você. E gosto mesmo. Esses dias atrás, a faxineira com depressão, filho preso, toda detonada, só resmungando, e brigando, a faxineira brigando. Eu entrei na cozinha, ela estava soltando os fogos pelas ventas. Eu olhei para ela, a menina fez um toque, ó. Eu fui até ela, não falei nada. Falei: posso te dar um abraço? Dei um abraço nela de 5 minutos. Bem demorado. Só isso. Ela desabou. Eu falei: você precisa de Jesus. Nosso amigo Jesus resolve essa situação. Aleluia, glória a Deus. Ele faz diferença na nossa vida. Então, querido, eu trabalho num lugar perigoso mesmo. Mas eu gosto de ir lá. Porque eu estou enxergando ali oportunidades que Deus está me dando. Mas sabe, Turvani, tem oportunidades que eu já desperdicei ali. Eu desperdicei. Eu falei de coisa que eu aproveitei. Mas já teve oportunidades ali que eu desperdicei. Passou batido. Eu podia ter. É agora. E eu me calei. Fechei a boca, fiquei quieto. Não aproveitei. E fui para casa com o coração pesado. Me perdoa, Senhor. Eu não podia ter deixado passar essa oportunidade. Me perdoa. Então, irmãos, o que é avivamento para nós? Irmãos, olha para a igreja hoje. Nós vivemos esse Atos capítulo 2 aqui. A gente vive isso aqui. Isso é real para nós. Primeiro, essa ousadia de pregar o Evangelho. Deu oportunidade, você chega e prega. É dentro do ônibus, é no açougue, qualquer lugar. Nós temos essa ousadia de pregar o Evangelho. Nós temos. Segundo, nós esperamos Jesus para qualquer momento ou lá para frente. Os nossos planos, não é pegar fazer plano não, mas às vezes eles mostram para nós o que está no nosso coração. Será que nós estamos aguardando a volta do Senhor a qualquer momento, como a igreja aqui estava aguardando? Ou nós achamos que Jesus vai voltar, mas vai demorar muito tempo ainda? E dá tempo da gente fazer um monte de coisa? Como que está? Oh, mas eu acho que é por aí. Eu acho que o avivamento para nós é isso, tá? A gente tem que parar com esse negócio do manto. Eu vou falar por mim agora, tá? Se vocês acharem que vocês devem, fica. Mas eu, para mim, eu estou com esse negócio do manto, esse negócio do bate-bate, rodopiário, essas coisas todas, eu estou. Deus me livre. Que Deus me livre. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de ver anjo na janela, anjo na porta. Eu não estou interessado em ver nada disso.
embora eu creio na existência, creio que eles me cercam, porque assim diz a Bíblia, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livram. Para mim já basta saber isso. Agora eu ficar orando, Senhor, abre o meu olhos para ver o anjo, se ele tem 2 asas, 4 asas, 6 asas, para mim está tudo certo. Não quero. Os mistérios que todo mundo corre atrás, também não quero. Esse negócio, vem aqui que hoje é o culto da vitória, hoje é o culto do... Também não quero. Porque para mim o culto da vitória pode ser lá no quarto da minha casa. De repente. Pode ser no caminhar do trabalho. Ou pode ser no culto aqui de terça-feira. Ou na escola bíblica dominical. Para mim basta. Para mim basta saber que o Senhor está às portas. E que eu tenho que estar preparado. Que eu tenho que enxergar os meus pecados. Eu tenho que me arrepender. Porque isso para mim hoje, isso é avivamento. É arrependimento. É querer andar com Jesus em todo o tempo. É pensar, Jesus está chegando. E eu tenho que estar pronto. É isso. Então eu quero fechar minha Bíblia. E quero fazer aí um convite a você. Um convite para encarar esse negócio do avivamento de maneira racional. Não, sabe, não fica fumando, mas de maneira racional, sabe? Você está vivendo um avivamento na sua vida hoje? Ou você está caminhando? A volta do Senhor para você está diante dos teus olhos ou está no horizonte lá para frente? Você está esperando Jesus para hoje? Para já? Quem sabe? A minha mãezinha está para completar 102 anos. Já faz 1 ano que ela está na cama, sem botar os pés no chão, tomando banho na cama, fazendo as necessidades na fraldinha. Você não vê ela reclamar de nada. De nada. E mesmo naquela situação, ela continua fervorosa, orando por toda a igreja. Orando por toda a igreja. Ora por todo mundo. Ora pelos mendigos, pelos presidiários, pelos que estão nos hospitais, pelos pastores, pelos vizinhos. Eu até brinquei com ela, falei, mãe, os vizinhos já morreram todos. Só está ela ali, a ela e a minha irmã. Aquela ruinha pequenininha, morreu todo mundo. As casas tudo vendendo. E ela está lá ainda, falando que vai viver até a idade de Moisés. 120 anos. Bom, então até eu vou antes. E eu só levo notícia para ela. Mãe, sabe quem morreu? Quem? O Papa. Morreu. A irmã que vendia vitaminas naturais para ela. Mãe, sabe quem morreu? Aquela irmã que vendia vitamina só para a saúde. Ela foi embora já. Morreu também. A rainha Elizabeth. E eu vou falando, ela fala, e a senhora querendo ficar aqui até 120. De vez em quando eu dou uma cutucada nela, né? A mãe já falou com Jesus hoje. Na verdade eu estou querendo falar para ela, mãe, Jesus não veio aqui no quarto para falar que está na hora. Mas ele é uma bênção. Não é, amor? A Simone vai lá. Ô, pastor, se tiver essa oportunidade, vai mesmo. A Simone vai lá, dá comida para ela, brinca com ela. Quando ela sai do quarto, ela fala para mim, essa moça aí é bacana, né? Quem é essa moça?
É a Simone. Ah, é a Simone. Ela está lembrando história de 90 anos atrás, quando ela tinha 5 anos. Ela lembra de tudo. Só que o de agora ela está esquecendo. Pergunta 10 vezes se eu sou casado, se tenho filho. Aí eu levo os netinhos lá, eles saem da farra. Daqui a pouco elas já esqueceram. Está assim. Está só esperando a trombeta tocar. Mas ela é avivada. Aleluia. Ela vive o avivamento. O Pentecostes, que a gente chama, é algo real na vida dela. É um negócio estrondoso, maravilhoso. Entendeu? E ela sabe que Jesus está nas portas. Glória a Deus. Amados, por favor, terminei. Vamos ficar de pé, por favor. Pastor Dubani, obrigado aí pelo carinho, viu? Obrigado. A igreja, muito obrigado. Agora, terminando o culto, eu vou para casa da mãe. Todo final de semana eu estou indo para lá, ficar lá, para dar uma força lá. A Raquel dá um fôlego, né? Entendeu? Quem deseja viver avivamento, se despertar espiritual, sabe? Despertamento espiritual. Eu quero para mim. Eu enxergo a necessidade da minha vida. Eu enxergo, irmão. Eu preciso viver avivamento. Eu preciso dormir pensando assim, talvez seja essa madrugada o de repente de Deus na minha vida, que Jesus falou. Irmãos, por favor, leva a sério isso, o pé no chão. Não viva um evangelho fantasioso, não, sabe? Tem negócio de muito tralalá, muito oba-oba. Não fica assim, não. Põe o pé no chão, sabe? Põe o pé no chão. Esse negócio de vir para Jesus, que tua vida vai mudar todinho, você vai parar de sofrer. Não vai, você vai sofrer mais ainda. O chicote vai estralar no lombo. Vem para Jesus, você vai sofrer mais ainda. Porque se você tiver essa presença de Deus na tua vida, essa ousadia que estava sobre Pedro, sobre os irmãos lá, meu irmão, você vai pregar para todo mundo. E muitos vão te rejeitar. Vão rejeitar por causa disso. É o que Jesus falou. Se me perseguiram a mim, que sou o mestre, sou o Senhor, não vão perseguir vocês? Vai perseguir. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu aqui nesse lugar, de estar com os irmãos, poder aqui, Senhor, ouvir os cânticos, ser abençoado pelos irmãos. Mas eu quero também, Senhor, apresentar a Ti a minha vida, a vida dos meus amados irmãos que aqui estão, tratando desse assunto tão sério, que é o assunto avivamento. Senhor, por favor, nos ajuda a enxergar de maneira real, verdadeira, a respeito desse tema, avivamento, que tem tudo a ver com arrependimento, com mudança de atitude, comportamento. Senhor, me ajuda, a mim e os meus irmãos, a viver um verdadeiro avivamento, que a oração que Abacuque fez, pedindo avivamento, seja hoje uma realidade na nossa vida, seja uma resposta tua na nossa vida, que esse fervor, que essa ousadia, essa coragem, esse fogo, esse poder sobrenatural do teu Espírito Santo, que veio sobre os discípulos de uma maneira assim, de repente, sem marcar data, mas
algo, Senhor, controlado por Ti. Que isso venha acontecer conosco. E que esse, Senhor, ímpeto, Senhor, pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho, venha bater forte no nosso coração. Que nós possamos pregar nos quatro cantos, Senhor, aonde o Senhor nos coloca, a respeito das boas novas de salvação. Senhor, eu coloco a minha vida, esse novo emprego que o Senhor me deu, Senhor, como eu testemunhei aqui, meus colegas lá precisam de ouvir as boas novas. Senhor, aviva a minha vida, bota fogo na minha vida, para que eu possa falar para eles de maneira ousada, corajosa e verdadeira. Senhor, por favor, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Reconheço o quão pecador eu sou, reconheço, Senhor, quão fraco, quão necessitado sou. E eu peço, Senhor, por favor, aviva a Tua obra, a começar da minha vida, a começar da minha vida, e fala no coração da Tua igreja. Aviva a Tua obra, Senhor, no coração da Tua igreja. Bota fogo aqui, Senhor. Senhor, a obra é Tua, a igreja é Tua, e eu oro e eu Te agradeço em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Encerrar essa noite o nosso culto, amém? Cantando o hino Tu És Fiel, amém? Glória a Deus. Vou despedir os irmãos por aqui. Se eu despedir os irmãos por lá, você vai sair voando, né? Aí eu vou olhar para aqui, se pelo menos você desce, tranquilo e tal, bebe uma água, porque hoje não tem café, não, tá bom? Amém? Vamos cantar esse hino então? Tu és fiel? Deixa eu ir, tá aberto aí, tá? Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta.
Eu sei que tu és fiel. 29 anos louvando ao Senhor nesta casa. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele permanece. Graças a Deus Pai, graças a Deus Filho, a comunhão do teu Santo Espírito. Está sobre nós, permaneça hoje para todos sempre filhos. Digam. Vou despedir os irmãos aqui, eu e o pastor Edson, amém? Pode sair para esta